educação. A educação é o caminho para uma melhor qualidade de vida. A educação e não domesticação. Animais domesticados são animais que obedecem uns ritos impostos por estímulo e resposta favoráveis. A educação ela é para aqueles que refletem e conseguem tomar decisões melhores para si mesmo, como também para o ambiente e para aqueles que o cercam. Isso ajuda e favorece o crescimento do grupo, da família e da comunidade. A educação é uma caminhada caracterizada pela transformação da mente. Quando pensamos na palavra, nós pensamos renovação da mente. Não segundo uma conformidade com o mundo, mas segundo uma compreensão daquilo que é racional e que possibilita a compreensão da fé que depositamos num Deus em que adoramos, porque nós somos educados para a adoração. Por isso que Paulo ele exorta aos irmãos dizendo: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, educai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste processo de aprender, reaprender, isso fundamenta uma mente renovada, nutrida, alcançando patamares espirituais, ampliando o discernimento sobre Deus e suas promessas. E nisso nós estamos sendo conduzidos por algo que é saudável, que é a palavra de Deus. E nisso vamos sendo transformados. Um velho homem vai se tornando um novo homem, revestido de uma compreensão e de uma dedicação àquilo que ele vê como realmente sendo o mais importante, que é a nutrição da própria fé. A fé deve ser educada. A transformação é fundamental na vida cristã porque ela tem um princípio e ela tem um definitivo também. Ela tem um compromisso com a sua edificação e, sobretudo, com a visão da glória triunfante do próprio Jesus que venceu a morte. Vamos entender um pouco o que significa educação dentro de uma definição mais clara e na etimologia da palavra, de maneira que a gente possa compreendê-la socialmente, emocionalmente e fisicamente, preparando então para a gente participar de forma efetiva numa sociedade que recebe muito melhor aqueles que são educados, porque é algo assim que acontece, porque isso produz uma formação de caráter, uma capacitação crítica de pensar e decisões que fundamentam soluções importantes numa ordem social. Tomada de decisões responsáveis por parte daquele que está inserido. No latim, a palavra educatio significa criar, alimentar ou educar, relacionado ao verbo educare, que é criar ou educar. Educere, guiar para fora ou conduzir, sugerindo então a ideia de uma potencialidade desenvolvida, emergida de uma capacidade inata, produzida naquele que foi educado. Isso ressalta uma educação que, num processo facilitador, conduz a um aprendizado, a um desenvolvimento, um crescimento pessoal. Na Bíblia, quando pensamos na educação, a gente encontra retratada por meio de vários termos que trazem para nós a concepção de uma sabedoria, tanto moral como também religiosa ou de fé, que destaca como que é importante a instrução de uma maneira formativa e informativa, que dentro da dimensão espiritual ela tem uma vertente ética,
porque a educação ela integra a fé cristã num processo em que os princípios bíblicos e a doutrina cristã ela se desenvolve de maneira integral em cada indivíduo e também compartilhando, refletindo nas relações, de acordo com os valores e o ensinamento que o próprio Cristo ensinou e viveu diante dos discípulos. A razão do que temos hoje é porque o impacto da vida de Jesus sobre os discípulos foi algo fundamental. Em 3 anos apenas, ele capacitou homens rudes, mas com experiência viva na presença do próprio Jesus, que depois fez uma transformação, ao ponto que lá no início do cristianismo, aqueles que movimentou o mundo, aqueles que criou um reboliço, chegaram até nós, ou seja, a palavra veio transitando e trazendo. Nós temos Agostinho de Hipona, que ele mostrou que de uma maneira integral a educação leva ao conhecimento de Deus e desperta uma vida conforme as virtudes cristãs, mostrando então como é crucial a educação na conversão de um coração e na mudança de uma sociedade. Que papel crucial é a educação? A educação é um conceito, então, que envolve transmissão, habilidade e valores de reter, de compreender e de produzir, não para si apenas, mas para uma geração, para outros, levando as pessoas a uma realização. Repetindo, não uma domesticação, mas uma educação que possibilita a reflexão. Nós temos mudanças importantes que a gente precisa refletir, a redescoberta pelo conhecimento. Aconteceu isso lá no livro de Reis, quando nós vemos Josias encontrando o livro que havia sido esquecido, ele lendo, ele faz uma reforma religiosa, uma reforma em que o povo havia distanciado daquilo que era princípio básico para a vida e a fé e a relação com Deus. Então, Josias, ele faz uma transformação, uma reforma, ele ensina, o povo é educado, relembrado, e assim traz uma transformação, um impacto no comportamento, porque Josias agora, ele percebe que o povo transgrediu porque não estava mais sendo guiado pela lei. Na educação cristã, nós devemos estar sempre estudando, buscando conhecer as promessas, com o sentimento de se ver sempre desafiado a promover mudança em nossas vidas e fazendo um reexame de comportamento e de forma de crer, para que há realmente uma fé que está se educando, não para o extremo, mas muito pelo contrário, para o ponto de equilíbrio, não a covardia e nem a temeridade. Isso vai gerar mudança. E Josias, então, ele, lá em Reis, 2 Reis, capítulo 22, 23, nós vemos isso. Ele demonstra que a educação pode impulsionar mudanças concretas e transformando uma sociedade, promovendo melhorias éticas e, sobretudo, culturais e sociais. A educação ela não perde nenhum ponto da vida de um ser pensante e que quer ser educado. Um compartilhamento, Jesus ele compartilhou e viveu aquilo que ele ensinava. Josias, o rei Josias, ele aplica, ele adquire para si um conhecimento, ele compartilha, ele redescobre, descobre, e ele mostra que o povo precisava ser liderado e ser educado, destacando o papel, então, daqueles que lideram. Aquele que é líder, ele se educa cada vez mais, porque ele facilita a própria vida e vai facilitando aqueles que comungam com o seu ambiente, no aprendizado coletivo, de um engajamento e de um empoderamento da visão e de uma verdade eterna, que é muito importante. Aí isso produz uma renovação de um compromisso, porque culmina numa renovação de pacto relacional entre o educado e o próprio Deus, e a comunidade, a igreja. Isso reforça a identidade coletiva do grupo, os valores compartilhados. Na educação, isso sublinha como é importante, não apenas um educado, mas a igreja, a comunidade, aprendendo valores objetivos
e a importância da subjetividade daquilo que se recebe como um valor importante, reafirmando e conduzindo a pessoa de forma também educada a celebrar, fortalecendo um senso de pertencimento, um discernimento de propósito de vida e uma marca que significa uma compreensão daquilo que se faz quando está junto, em comunhão, na adoração a Deus. Não é uma fé aleatória, mas educada e pronta para responder a qualquer um que perguntar a razão daquele andar, daquele viver, daquele proceder da pessoa. A Bíblia, ela nos narra um momento significativo na história do povo de Deus, mostrando o impacto em que fez diferença pela lei e pelo próprio Evangelho a educação de um povo, que de forma individual e coletiva veio trazendo aprendizado, transformando, renovando, isso fazendo com que chegasse até nós. Imagine, desde o primeiro século, hoje nós estamos no século XXI e temos a mesma mensagem. Agora, a ausência de conhecimento sobre Deus leva a igreja a um afastamento, a um distanciamento daquilo que é mais importante. Por falta da educação acontece isso. A educação renova, ela expande o nosso entendimento, a nossa dimensão espiritual, mental, nos familiariza com aquilo que deve ser voltado aos nossos afetos, que é a visão real daquele Cristo que se revelou a nós na palavra, pela palavra. É um conhecimento que nos traz um fortalecimento e nos capacita a resistir às idolatrias do mundo, ou seja, a imposição daquelas coisas objetivas que de maneira favoráveis conectam algumas realidades, mas que não é a verdade, porque a verdade ela não tem imagem. A verdade ela tem um poder, uma potência na vida daquele que crê, porque relaciona-se com a eternidade de Deus e daquilo que nós aguardamos e esperamos. Aquilo que vemos nós não podemos esperar nem crer. Compreender o desejo de Deus sensibiliza nossos corações. Pela educação conseguimos alcançar isso. O entendimento de uma vontade de um Deus que transforma e que na sua plenitude ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita, e na sua inteligência plena nos fez participando dessa inteligência, porém nossas inclinações reduzem essa capacidade. E sem educação não conseguimos nem ser adoradores segundo a vontade de Deus. O conhecimento e a renovação de um compromisso com Deus fortalece, realinha a nossa vida com o propósito divino, ao ponto de nós sermos capazes de voltar àquilo, o início da caminhada, em busca da palavra, ser orientado pela palavra, pelas promessas, se alimentar das promessas, ter o conhecimento de uma prática, evitando então uma estagnação, um declínio espiritual. Educação traz satisfação e santificação. Somos engajados de forma contínua num processo buscando uma beatitude, um devir, uma entrega em amor e de compreensão da graça de Deus, num compromisso com aquilo que Jesus determinou. Aquele que me ama, ouve a minha palavra, obedece. Em aprender sobre Jesus, ser transformado pelos ensinos dele, e com isso também anunciar o Evangelho e educar as pessoas a pensarem melhor acerca daquele Jesus que deve ser conhecido como ele é, Salvador daqueles que creem. A educação concentra-se na transmissão do conhecimento bíblico, ensinado e fundamentado na fé cristã de origem de Cristo. Um conhecimento que é importante para que cada pessoa compreenda naquilo que descansa, entenda o que acredita e por que acredita. É a pessoa que desenvolve uma capacidade de pensar criticamente a própria fé e as questões da fé dentro de um contexto cultural, uma capacidade crítica de perceber uma sociedade à luz de uma promessa e de um retrato que a própria Bíblia apresenta, nos levando a perguntas, a questões que a própria palavra nos responde, a própria fé na qual somos educados responde, preparando-nos então com uma sabedoria, uma profundidade.
visando moldar então nosso caráter de acordo com princípios de Cristo, o Jesus de Nazareno, que deixou para nós exemplo de virtude, como andar em amor, em justiça, misericórdia e humildade. Esse é o papel fundamental da educação. A sua fé precisa ser educada. É interessante que a pessoa que diz que tem fé, mas não sabe perdoar, não sabe amar, odeia, mata ou deseja mal, é uma pessoa que não se educou, não sabe realmente o que é ter uma fé educada, um princípio de vida, por uma via de sair de um estágio da ignorância, de um véu de ignorância e andar na luz. Jesus diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, quão terrível são as trevas sobre você. Por isso, eduque, busque na palavra de Deus e cresça para a glória de Deus.